Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa Boa noite. noite. Felipe podia começar explicando o que é o Emancipa. Tá, não, beleza. Primeiro agradecer a galera aí de expor essa sexta-feira aí para tomar um vinho e conversar com a gente, né? É, é muito legal receber vocês para a gente trazer temas que não necessariamente a gente fala aqui dentro do Emancipa, mas de certa forma faz parte da nossa existência, né? E vocês são pessoas né, que manjam muito do assunto aí, então isso é uma honra para a gente receber vocês. Bom, falar um pouquinho da Emancipa. O Emancipa, para quem não conhece, é um movimento social de educação popular. A gente está presente em vários estados do país e a ideia é sempre expandir mais, né? Chegar em mais quebrada e tá presente cada vez mais nas periferias do país. E aqui no DF a gente tem 3 unidades, uma aqui na Ceilândia, outra lá, né, no Paranoá, outra unidade no Santa Maria. E a nossa ideia é de trazer uma educação transformadora para a molecada, né? Trazer rodas de diálogo para eles discutirem temas que são da realidade deles, né? Para que eles se apropriem, sejam atores da nossa forma de educar, além de fazer com que, né, que seja um apoio para eles com relação ao vestibular, em vez de ser uma questão de inclusão e de exclusão social, a gente ajuda eles um pouquinho a isso e prepara eles também para a vida, para a gente questionar cada vez mais e entender melhor a realidade que eles vivem lá. E é isso. Acho que deu para entender o que é Emancipa. A gente já pode partir para o que a gente vai falar aqui hoje. Acho que a Jana vai puxar um pouco aí. Acho que primeiro podia cada um se apresentar, né? Melhor, verdade, verdade. Rafa? Oi, sou Rafa Vargas, prazer estar aqui com vocês. A galera, é sempre bom estar batendo esse papo, agregando conhecimento e o projeto Emancipa é algo que a gente realmente tem como exemplo assim, de projeto inclusivo. Eu sou designer e vim de Salvador para Brasília em 2012 e faço um pouco de design político, design ativista. E aí a gente está aqui para tentar somar um pouquinho nessa conversa, nesse bate-papo. Beleza? Fábio? Vai de trás para frente. Agora primeiro Rafael, depois Gabi e por último. Passou a bola para você, Gabi. Salvador, não, tudo bem. Boa noite, todo mundo. Bom dia, boa tarde, né? Qualquer hora que estiverem assistindo. Eu sou Gabriela, eu sou formada em design gráfico e design de produto e trabalho com comunicação já há algum tempo, assim como o Bagas também trabalha nessa design ativista, design político. Já trabalhei em campanha, trabalho com o terceiro setor também, com ONG, com projetos sociais e movimentos sociais. E é isso, é a gente realmente usar as ferramentas de comunicação para conseguir impactar e transformar, né? Ter um impacto positivo na nossa sociedade. E aí, bem bacana o projeto do Emancipa, é importante complementar que a gente sabe como a nossa sociedade é desigual, e são essas ações que diminuem um pouquinho a desigualdade. Espero que a noite seja bem proveitosa. Conversa. Fábio? Ok. Desculpa, gente. Boa noite, antes de tudo, né? Agradecer o convite, primeiramente.
Falar que, pô, tô muito feliz de a gente estar junto aqui, porque todo mundo aqui se conhece de alguma maneira, né? Todos são, de alguma maneira, amigos e também é bom que a gente possa se encontrar também nesse tipo de circunstância, né? Já que a gente não tem podido sentar numa mesa de um café, de um bar, para poder conversar, né? Se tiver muito baixo o áudio, vocês me falam, tá? É porque ao longo dessa pandemia eu perdi uns 3 fones que já foram pro saco e ainda não arranjei novos. Então, eu sou de Três Corações, Minas Gerais, lá no sul de Minas, onde nasceu o Pelé. Moro em Brasília há 3 anos. Não sou designer de formação, sou, na verdade, formado em artes visuais. Hoje faço mestrado em antropologia, mas trabalho com design rigorosamente todos os dias. Atendo mandatos parlamentares, já trabalhei em, pelo menos assim, em 2016 eu trabalhei numa campanha política para cerca de 200 vereadores e prefeitos no Ceará. Em 2018 trabalhei para 7 campanhas que foram de deputado estadual à presidência da República, exceto governador. E hoje também tem um estúdio, que é o Estúdio Pavio Criativo, onde a gente atende ONGs, atende campanhas institucionais, e atualmente a maioria dos clientes da Pavio são todos vinculados a campanhas relacionadas à inserção e aumento da participação de mulheres na política. Acho que é isso. Muito mais o que falar. Acho que eu vou me apresentar também, né? Que eu não falei. Por favor. Meu nome é Janaína, eu também sou designer de formação lá na UNB. Sou voluntária do Emancipa, eu cuido do Instagram do Emancipa DF. E a ideia da gente fazer esse bate-papo com um monte de gente que eu admiro é para a gente ajudar a galera do Emancipa, de alguma maneira, fazer uma mobilização mais organizada, né? Porque é uma faixa etária que já historicamente se mobiliza digitalmente, mas é que às vezes a gente não pensa a mobilização de forma estratégica, né? Tipo, vamos fazer a mobilização para chegar neste objetivo, vamos nos organizar para fazer chegar nessa meta, né? E às vezes a gente vai respondendo a algumas coisas externas, né? Tipo, vamos mobilizar para fazer isso, mas a gente não pensa, talvez, a mobilização de uma maneira muito para a gente atingir um objetivo de uma maneira mais eficiente. Aí eu pensei na gente fazer esse bate-papo porque eu acho que é isso, é uma galera que está inserida no meio digital, a gente está num momento que a gente tem muita dificuldade de se mobilizar de outras maneiras que não digitalmente, sem colocar as pessoas em perigo de vida, né? E tem milhões de pautas super urgentes para essa galera, mas ao mesmo tempo a ideia é que a gente não fique sempre com todas as pautas na cabeça, porque se a gente tenta atingir 200 objetivos ao mesmo tempo, a gente não atinge nenhum, né? E a gente tem visto várias ações agora que têm sido muito organizadas de pegar um alvo e se concentrar nesse alvo. E quando você faz um alvo só e você usa todo o seu potencial de mobilização para esse alvo, o resultado é muito mais eficiente, né? Aí eu pensei da gente talvez usar algum exemplo de algum case que é uma coisa que é importante para a Emancipa, por exemplo, agora caiu o Weintraub, né? Não dá nem para derrubar ele de novo, mas coisas que são importantes para a pauta de comunicação ou coisas que são importantes para o movimento negro. Então, a gente pensar isso de uma maneira, vamos resolver essa questão específica e pensar a mobilização para fazer uma campanha que os meninos, que os alunos se envolvam nesse objetivo. Alguém? Samuel está entrando aí também. Tá. Samuel entrando. Será que ele se Samuel, apresenta? está ouvindo a gente? Não, mensagem. Essa troca de ministro, eu acho interessante a discussão até para a gente tentar entender se pode
eu vi um meme, tipo, se ele respirar, ele vai ser melhor que o último, né? E o antecessor do último também era ruim, então o que esperar, né? Já que até agora a educação foi deixada de lado, assim, pelo governo mesmo. Na verdade, houve tentativa de vários processos de retrógrados mesmo, assim, com relação à educação superior, à educação, enfim, como um todo, desvalorização do professor. Tiveram várias pautas que tipo, segregavam mesmo, assim, e colocavam por terra conquistas dos últimos anos que vão de cotas até pesquisa mesmo, pós-graduação. Então, assim, o que esperar desse novo ministro? Ao que tudo indica, ele é um cara que foi escolhido a dedo para que se excluam alguns questionamentos dos anteriores. Então, assim, é um cara que tem uma qualificação técnica, vamos dizer, tipo, administrativa, não sei nem se... Apesar de que hoje já disseram que ele não tem o doutorado que disseram que ele tinha, né? Mas no fim é um cara que é militar da reserva. Então, assim, ele está alinhado com bastante coisa que, de repente, uma ala ideológica perde, mas a ala militar ganha. E a gente continua se questionando se em algum momento a educação vai ganhar, porque só perdeu até agora. Por mais que pautas tenham sido derrubadas durante esse período, inclusive essa foi revogada agora na saída do Weintraub, tipo, da questão de cota da pós-graduação, mas é o tempo todo, assim, é o Faturice, acho que as mobilizações estudantis até agora acho que tiveram maior volume nas ruas, enquanto se podia ter as ruas, né? Então, hoje as ruas fazem muita falta para qualquer tipo de mobilização. Então, eu acho que entender esse cenário do que está por vir, será que esse cara é mesmo um cara alinhado ao Centrão? O Centrão tá guiando esse cara? Enfim, são pautas que a educação está à deriva há muito tempo. Então, assim, não perder conquistas hoje em dia é uma conquista. Então, acho que é uma discussão válida. Eu vou só pedir para o Samuel se apresentar também, que ele entrou agora. Samuel? Fala, Samuel. Ou ele congelou? Congelou. Oi. Oi. Tá ouvindo? Agora sim. Tá ouvindo? Opa. E aí, gente? Derrubei aqui algumas coisas. Também. Tentando ajeitar aqui direito. Mas enfim. Eu sou o Samuel, galera. Perdão o atraso. Estava estudando ali. Aí eu acabei me perdendo no tempo. Mas, enfim, sou o Samuel. Faço parte aí do Emancipa. Principalmente lá na Ceilândia, mas na coordenação aqui no DF agora. E sou estudante de Direito pelo ProUni aqui no Guará mesmo, onde eu moro, que é uma faculdade chamada ICESP. Aí eu estava fazendo uma prova ali de penal e estava puxado um pouco. Mas é isso aí, agora estou aqui com vocês. E o que aconteceu também, queria, tipo, tá um pouquinho entretido nesses 10 minutos, estão fazendo um balanceamento, é isso? Estava só se apresentando e aí a gente falou um pouco do porquê que a gente vai fazer essa fala, essa reunião. Ah, mas... Beleza. Eu estava observando assim, porque quando a juventude se organiza, né, recentemente teve essa coisa do Trump, né, que teve um comício em Tulsa, que já foi uma questão polêmica, né, porque ele escolheu uma cidade onde teve um genocídio negro, num dia que era um dia muito importante, não era o dia oficial da abolição, mas foi um dia grande da abolição, então já... E
por que estão acontecendo todas essas marchas agora. E aí os K-popers e os TikTokers se reuniram para flodar a coisa de pedir ingresso pro tal do comício, e eles estavam com uma expectativa de 1 milhão de pessoas para um espaço que cabia 19 mil. Criaram até um espaço externo, né? E o Trump e o vice, o Mike Pence, lá iam se falar para as pessoas que não conseguiriam entrar no espaço, porque o espaço só comportava 19 mil pessoas, e tiveram que desmontar às pressas, porque das 19 mil só foram 6. Então, é a galera se juntando para usar as armas que eles têm, né? Que é essa coisa do... que é um pouco desse pensamento de enxame, né? Eu acho que eu adoro abelha, né? A gente tem que ter um pensamento um pouco de abelha, às vezes, assim, né? Vamos ter Concordo. Vamos se organizar para atacar um objetivo específico e depois a gente parte para o outro, né? Porque senão a gente fica assim, nossa, eu tô sofrendo porque a pessoa, por causa da Síria, eu tô sofrendo porque teve uma coisa, um ataque terrorista não sei onde, não sei onde. Se a gente fica sofrendo por todas as coisas que são pautas importantes, a gente não consegue resolver nada, né? A Raquel fala muito isso também. Principalmente quando a gente está sentindo alguma dor, assim, tipo, quando acontece muitas coisas assim que nem aconteceu nos últimos meses, né? A gente fica meio pesado, né? Não sei vocês, mas pelo menos eu me sentia muito pesado com tanta informação na internet, com tanto acontecimento, e aí a gente tinha que realmente moldar ali o que a gente queria ter acesso e onde a gente ia atuar, né? Tem que estar vendo toda semana como é que vai ser a mobilização, né? Qual vai ser a pauta que a gente vai tá seguindo nessa semana e se atualizando, porque senão realmente fica perdido, né? Tipo, tem que dar um foquinho de abelha, eu acho. Não, eu acho que o volume de informação que a gente recebe hoje é bem... é muito grande mesmo, assim. Uma conversa uma vez com um professor, a gente falava que, sei lá, na época dos nossos avós, uma passada que a gente dá num portal hoje de notícia, num UOL, enfim, uma passada de olho que a gente dá em tópicos, a gente, de repente, recebe um volume de notícias que nossos avós demorariam, sei lá, 3 anos para receber no interior, do interior, do interior, tipo, tinha aquela rotina, enfim. Então, assim, e cada vez mais esse volume é negativo, que é o que vende, enfim. Mas, ao mesmo tempo, hoje em dia, com essas mídias alternativas, a gente consegue colocar pautas, por exemplo, como a morte de um menino no alemão, enfim, que de repente seria um número que não apareceria em lugar nenhum, só que hoje com as mídias alternativas dentro da comunidade, isso chega, e aí a grande imprensa que não daria nem nada num jornal nacional é obrigada a colocar. E isso é um reflexo dessas novas tecnologias. Então, assim, é saber mesmo trazer essa informação de qualidade né, em tempo de fake news, a gente trazer esse volume de informação para fazer o bem, assim, para questionar mesmo as pessoas de cima, enfim, que nunca foram questionadas com relação a isso. Tipo, o caso do menino de Recife que caiu do prédio, talvez também não tivesse chegado nacionalmente, seria um caso, sabe, regional, ainda mais que a família do pessoal do apartamento parece ser uma família influente em Recife. Então, assim, hoje a gente precisa usar todos esses tipos de plataformas para fazer essa revolução mesmo, assim, sabe? Tipo, hoje a gente está cheio de novos termos agora, né? Que é o novo normal, é o isolamento social, enfim, a gente tem que... Lockdown, né? Tipo, podendo ser o tranca-rua, né? Que era bem mais nacional. Mas, Verdade. enfim, a gente tem que, como eu estava falando, esses movimentos estudantis, eu acho que foram os maiores que tiveram contra o presidente até hoje. O 30 de maio foi legal, enfim. Então, a juventude realmente é quem está se movimentando. E estar sem a rua nesse momento
tá travando várias pautas possíveis. O que eu acho que perdão, pode falar, Gabi. Não, desculpa, Felipe. Não, Nesse relaxa. sentido também, dessa quantidade de informação que a gente recebe todos os dias e as possibilidades que a gente tem de acessar inúmeras informações, também é importante a gente conseguir ter essa prioridade de pautas, sabendo que são muitas as dores que a gente sente, né? Tanto povo negro, periferia, juventude, mulheres, para a gente conseguir realmente ter um impacto. Porque, por exemplo, o caso do menino Miguel. Passou ali uma semana, quantos casos depois já não tiveram? Então, conseguir ter essa sabedoria e agilidade de dar uma resposta e, ao mesmo tempo, não se deixar ser engolido, né, pela literalmente uma avalanche de informação. E aí você conseguir também não ficar comparando para dizer, porque o Miguel é mais importante que o João, que é mais importante que o Pedro, por que falaram do Pedrinho e não falaram do Fernando? Enfim, a gente tem esse desafio também muito grande, que a partir do momento que a gente publiciza uma pauta, e aí, se a gente vai falar de educação, se a gente vai falar sobre a retirada das cotas na pós-graduação, e como é que a gente vai falar junto, ao mesmo tempo, sobre a questão do adiamento do Enem, sobre a questão dos estudantes de escola pública terem acesso a aulas de qualidade da mesma maneira pela internet, terem acesso remoto às aulas, enfim. Dentro da pandemia, principalmente, a gente está enfrentando uma vastidão de dificuldades que a gente não tinha antes. Então, assim, a valorização da educação, dos professores, etc., já era um caos. E aí agora a gente entra numa situação totalmente distópica, né? Que tá todo mundo dentro de casa, e aí você fica exigindo dos professores que eles deem aula de excelência, sendo que muitas vezes dentro das escolas não tinha nenhum computador, muitos professores não têm nem acesso, não conseguem montar uma aula. As próprias escolas, por exemplo, não têm condições de ter um estúdio e aí fazer um agendamento, por exemplo, para os professores gravarem aulas, etc. Enfim, a gente está nesse processo, né? São tantas dificuldades e essa preocupação de quem trabalha com educação, de quem está atento às desigualdades do país, de como a gente vai conseguir que todas essas crianças e adolescentes passem por esse ano letivo com um mínimo de aprendizado, né? Ou então vai reprovar todo mundo? O que vai acontecer, né? É porque assim, uma desvantagem que já é real da escola particular, né, para a pública, ficou mais distante, assim, tipo, o colégio particular está tendo aula online e a galera tem esse acesso à internet. Quando a gente pensa no volume de pessoas da escola pública que tem acesso à internet mesmo para assistir uma aula, parece que tem números que não chega a 30%. Só que a gente tem que imaginar que boa parte dos professores também não tem acesso à internet para dar aula, sabe? Então, assim, é um tapa atrás do outro, assim. Aí você vê uma propaganda do MEC bonita, dizendo que vamos estudar, não sei o que, cara. Tá todo mundo se esforçando. A galera da pública se esforça muito, assim, sabe? Tipo, e já tem a desvantagem real que cada vez mais é aumentada, assim. Tipo, os 2 ministros que passaram faziam questão de não tá nem aí para isso e ter mesmo essa segregação, assim, essa, tipo, a meritocracia deles vista lá de cima, de Alphaville. Mas o que eu ia falar com relação ao que o Rafa disse, o que vocês também já trouxeram, é a questão de ocupação de espaço mesmo, né, do espaço digital, né, porque existe um espaço digital gigante para discussão política, para ativismo, tanto que a gente percebe a influência, né, do tamanho
de como o digital já influencia hoje, ou tanto que não influenciou a nossa eleição, né? Decidiu, né? Influenciou a decisão e o rumo do nosso país. Hoje a gente está sendo governado pelo Bolsonaro, talvez pela eficiência do ativismo político né, Gabinete do da cancha dele. Então, eu acho que é muito importante que a gente ocupe esses espaços, né? Como o Rafa disse, quem tem alguma coisa bacana para falar, então usar esse uso de redes como um uso político também, né? É lógico que as mídias digitais, o nosso contato social, às vezes é muito ligado no pessoal, mas às vezes a gente se expressar ou buscar, né, esses espaços para se colocar. Se você pensa né, como a gente, se você tem amor no coração, então eu acho que é importante que as pessoas ocupem espaço, né? Porque ele existe, né? Tanto que a gente percebe que a extrema-direita está ocupando e tá ganhando, né, algumas coisas, né, alguns espaços com relação a isso. Então, acho que é importante a gente estar, né, assim, multiplicar né, assim, pensar em como a gente se organizar, quais são as formas de multiplicar. A gente porque o que acontece, a comunicação é também é muito um unificador de pautas, né? Porque a gente está saindo na rua e a princípio como os partidos, principalmente os nossos de esquerda, eles estão sem uma direção muito forte. Então essa pauta está jogada na mão da gente, assim, né? Na nossa mão, assim, de quem está ativismo mesmo, porque os partidos políticos estão se tirando de pauta. Então, essas mobilizações, elas estão muito mais emanando do povo, vamos dizer assim, do que sendo direcionadas por uma linha política, né? Então, acho que isso ainda torna quem faz esse ativismo político com um papel importante. Acho que era isso que eu queria falar. A gente acaba tendo nossas bolhas também, né? Que é muito difícil de furar. Então, assim, o que a gente coloca, enfim, compartilha, tem um alcance, na maioria das vezes, para a nossa bolha, assim, para os iguais. Sim. E assim, quando a gente pensa nesse perfil que foi manipulado, vamos dizer, por toda a estratégia do Steve Bannon mundo afora, eles entendem que tem a esquerda, tem a direita, e eles não vão atrás dessas pessoas, eles vão atrás das pessoas que não têm um lado definido, que não postavam sobre política, que postava gato, que postava pegadinha. Então, assim, eles vão atrás desse perfil que é tipo um amarelo, um campo amarelo que está entre o azul e o vermelho, e massacravam ali com fake news, com vários tipos de estratégia. O Fábio postou, me mandou pra gente essa semana um texto interessante que, tipo, rola, né, acho que a Jana comentou alguma coisa do tipo, fale mal, mas fale de mim. Então, assim, o Bolsonaro teve vários fatores que o colocaram onde ele está. Não é tão simples, não é um só. Então, assim, mas voltando a essa questão do alcance, a gente tem um alcance grande de postagens, de chegar a pessoas que a gente nem imagina, assim. Então, realmente é tentar entender e torcer para, tipo, novos processos que diminuam mesmo essa avalanche de fake news, porque aí a gente vai cair de novo na relação do acesso à internet, porque a maioria dessas pessoas tem o cartão pré-pago e tem o acesso ao WhatsApp gratuito. Então, assim, ele recebe uma matéria, ele vê o texto, mas ele não tem internet para clicar no link, para abrir uma Folha de São Paulo, ou a Folha acaba limitando acesso às reportagens ou UOL, enfim. Então, essas pessoas é muito mais cômodo você receber uma mensagem no WhatsApp que você tem gratuito, você não tem internet
para acessar o site, mas você recebeu ali uma mensagem que fala mal do seu opositor, é o que você queria. E aí você compartilha. E esse compartilhamento, além da estratégia de robô, hoje tem, fantástico, né? tipo, né, o brasileiro, tipo, que se identificou com alguma dessas pautas, seja com alguma das falas do Bolsonaro, ou ele é racista, ou ele é homofóbico, ou ele é machista, misógino, xenófobo, então, ou tudo isso, né? Às vezes a pessoa se alinha a tudo. E é o que ele quer compartilhar aquilo para falar para trabalhar esse maniqueísmo do mal. E eu acho que a gente hoje não discute esquerda, direita, a gente discute o humanismo, né? Tipo, tem um cara que é desumano, com pauta desumana, e o resto. A gente queria estar discutindo Eu direita acho e esquerda, que a mas gente perdeu um pouco o... Eu acho assim, lógico que nosso primeiro impulso é falar, eu te avisei, né? O Bolsonaro é nojento. Como que você foi votar nesse cara escroto, né? Mas eu acho que é um impulso que a gente tem que lutar, assim, internamente. A gente precisa, quando a gente fala de eleição, a gente precisa que pessoas que votaram no Bolsonaro votem em outras pessoas. Então, se eu já falar, eu te disse, eu te avisei, você é uma pessoa horrível, eu já desisti dessa pessoa, né? E às vezes, por mais que eu acho que essa pessoa talvez tenha se identificado com algumas coisas que esse cara fala, primeiro, eu acho que todo mundo tem direito de melhorar, né? Quase todo mundo. Algumas pessoas não têm jeito. Mas a maioria das pessoas tem direito de mudar de opinião, né? Eu acho que a gente está constantemente também... Essa coisa de ficar muito agarrado nas nossas próprias opiniões é muito ruim, assim. Uma coisa que eu acho que dá para transpor, que foi do não virtual para o virtual, foi um movimento que teve perto das eleições do ano passado, que foi muito atrasado, mas foi legal, que foi o da banquinha, da democracia, que era ir para rodoviária e sentar com a pessoa e falar, então, você viu kit gay? Tinha kit gay? Mas eu ouvi falar que tinha. Aí você falava, mas você conhece alguma professora da escola pública? Você perguntou para ela se tinha kit gay? Poxa, eu vou perguntar. Minha cunhada é professora da escola pública. Vou perguntar para ela se tinha kit gay. Então, liga para ela, pergunta para ela se tinha kit gay. Tinha mamadeira de piroca? Aí eu disse, não, isso aí eu acho que já era mentira mesmo. Mas se a gente fizer isso no WhatsApp com a tia, entendeu? Falar, tia, você tem certeza que tinha kit gay? E o que é esse kit gay? É um problema mesmo esse kit gay? O que é isso? eu vi o Chico nessa semana. A bolha, assim, se cada um de nós converter uma pessoa, né? Aquela coisa do vira-voto, assim, mas se cada um de nós tivesse convertido uma pessoa, a gente não tinha... O Bolsonaro não era presidente, assim. E eu acho que vale para todas as pautas, assim. Quando foi o dia lá da educação, muita gente que votou no Bolsonaro pensou, não, mas meu filho tem direito de entrar na universidade. Eu concordo com essa pauta. Então, foi uma pauta que muita gente que talvez tivesse votado no Bolsonaro, naquela hora, não sei se deixou de votar, mas, né? Não, eu queria que meu filho fosse para a universidade pública ou fosse para a universidade. Então, acho que também é um exercício nosso também de saber argumentar com as pessoas, né? Eu acho que até cai no Enem, né? Essas coisas, tipo, maneiras de lógica, falácia, quando a pessoa usa uma falsa comparação, ela usa a primeira frase correta e a segunda frase falsa. E as pessoas não são treinadas em lógica, né? Em debate, argumentação. Eu acho que é uma coisa também que é treino, assim, Eu acho que é uma mobilização mais pontual, né? De converter um parente. Vou converter um parente ao antibolsonarismo. É um jeito, assim. Mas eu acho que também essa coisa de... Tava falando muito do tal do Sleeping Giants, né? Vamos pegar... Aí, quando eles colocam um site lá para falar, olha, esse é um site de fake news, comprovadamente um site de fake news, tem aqui, está sendo investigado, blá, blá, blá. Vamos atacar só esse site. Bota todo mundo para atacar
o mesmo site. Aí o povo, mas por que você não está falando desse outro site? Esse outro site também é de fake news. Não, até esse aqui está 100% desmonetizado. Agora a gente vai para o próximo. Porque a gente não consegue resolver todos os problemas ao mesmo tempo, né? Sim. Não, ela, principalmente a dinâmica do Twitter hoje funciona assim, né? São os trendings, né? Então você converge a informação para todo mundo fala da mesma coisa o dia inteiro. Virou uníssono. Mas é interessante o que você falou mesmo. Tava pensando aqui nessa questão. A gente tava bolando algumas paradas assim bem simples, né? Coisas que atraiam tiozinho do grupo da família, que atraiam enfim, aquelas pessoas que você sabe que gostam de meme e essas paradas. Ou então aqueles bons dias que mandam todo dia, né? E aí a gente estava fazendo mais como se fosse bom dia comunista, sabe? Aquele a gente pega Esse é bom. a gente pega uma frase, a gente pegou uma frase do Silvio Almeida nessa semana e mandou dentro de uma caixinha de bom dia. A gente pegou também a questão de uma frase da Marielle, uma frase voltada para Marielle. Então, tipo, essas coisinhas que ele acaba compartilhando porque faz sentido para ele, sabe? Tipo, não lembro uma frase específica, mas tipo, fala coisas gerais que a pessoa realmente se toca, e aí de repente essa mesma pessoa ela pode estar indo pesquisar, né, que a gente botava, vou mandar no grupo lá para vocês verem depois, botava o nome do autor da frase, ela pode estar indo pesquisar o autor e se interessando um pouco mais do tipo esse tipo de atitude também. Eu acho que é um pouco de não existir das pessoas, que a Jana falou, né? É um pouco de tentar um pouco mais entrar na vida da pessoa, discutir um pouco para trocar a ideia dela sobre o Bolsonaro, trocar a ideia dela sobre política, para ter interesse mais em se aprofundar, para ver qual é realmente quem pensa nela e quem está a fim de lutar por ela. Então, essas coisinhas pequenas eu acho que fazem bastante diferença, porque muitas vezes o debate assim que a gente tem em grupos de família faz a gente desistir do grupo da família, ou então o debate que a gente tem com o nosso parente ali faz a gente desistir de conversar com ele no momento, ou então, enfim, ficar emburrado. Eu acho que um dos caminhos esse, você entrar tipo nas entranhas ali de pouquinho em pouquinho e mudando a cabecinha dele tipo devagarinho, sabe? A Jana tem um projeto aí de bom dia aí Iam ser todas frases bíblicas. com beijo. Eu vou substituir isso aí mesmo. E é interessante, acho que até um pouco no que a Jana colocou, né, dessa unificação que a educação faz. A gente culturalmente sempre coloca muito da transformação social do Brasil na educação. Então, essa pauta já traz essa força. É uma força cultural, independente de direita ou esquerda. De maneira geral, as pessoas acreditam que a educação transforma, que a educação tem um impacto positivo. E aí, cabe a gente conseguir comunicar as contradições, né, do que a gente vive. Então, e aí, para conversar com pessoas da família que têm posicionamentos mais à direita, menos comunistinhas e socialistas, enfim, que acreditam na meritocracia e coisas desse gênero, é essa contraposição, né? Mas você acha que um adolescente de uma família que vive com um salário mínimo, que não tem condições, como o Bagas colocou, de colocar crédito no celular, ele vai ter uma internet com qualidade para ficar vendo vídeo, para passar 4 horas, por exemplo, no celular vendo vídeo. Uma criança, um adolescente, muitas vezes na família só tem um celular, que é o celular dos pais, né, dos responsáveis, e que muitas vezes usam esse aparelho para trabalhar ou levam esse aparelho para fora de casa para trabalhar, porque a gente também tem que pensar que nessa realidade a maioria dos responsáveis estão na rua trabalhando, as pessoas não estão em casa. Exato. E não, às vezes
a conexão à internet naquele período do dia não está em casa. E aí, como que esse adolescente, como que essa criança vai estudar? E aí, essa dinâmica mesmo, né, de você ir conseguindo conversar com as pessoas, apresentando essas dificuldades e contradições que são muito facilmente entendidas. Acho que muitas vezes a gente coloca na comunicação, às vezes, assim, ideias muito mirabolantes, muito distantes, que as pessoas não conseguem trazer para o concreto, não conseguem entender, né, a linguagem. E aí acho que essa linguagem do imagine que, e aí você consegue compreender mais rápido, assim. Eu assisti uma live, na verdade, que é um pouco antiga, da Angela Davis com a Jane Evans, né? Numa universidade. E elas estavam falando de um assassinato de outro cara negro há 2, 3 anos atrás, né? E a gente está repetindo tudo de novo. Mas uma coisa que a Angela Davis fala bem no finzinho, assim, é não falar para a pessoa, é perguntar para a pessoa chegar às próprias conclusões dela, né? Tipo, então, mas você acha que lá né, que os alunos de escola pública estão tendo a mesma qualidade de ensino que os da particular? Mas você acha que ele tem acesso à internet? Você acha que ler num celular... Porque mesmo que a pessoa tiver internet, gente, mesmo que o menino tiver celular, você estudar conteúdo que já é chato num celular, gente, não precisa ser cegueta, cara, é insuportável, não dá, não dá. Eu já tinha desistido por muito Não, tempo. fica mesmo, né? Não Fica olhando tem, pro celular. Não dá, não. não dá. Nem que ele tivesse Wi-Fi, tipo, cara, não dá. Computador já é chato, celular é insuportável. Né? Não dá para o menino ficar concentrado num negócio assim, lendo um texto super maçante. Não dá. É bem isso. E assim, a gente faz a outra pessoa chegar a essa conclusão sozinha, entendeu? Tipo, a gente provoca alguns questionamentos para ela chegar a essa conclusão, assim. Não é eu falar, então, é impossível estudar. Porque aí ele vai falar, já vem com preguiça, né? É um livro, né? Porque livro de cursinho é baratíssimo, né, gente? Qualquer R$10 você compra aqueles negócios. Assim. A pessoa chegar a essa conclusão sozinha, assim, né? Porque senão vem muito também de cima para baixo. Eu já estudei, eu sei mais que você não é muito inteligente, eu vou te ensinar o que é certo. Não é isso, né? É a gente provocar a pessoa para questionar algumas coisas que ela está recebendo de informação de outro jeito. Sim. Mas esse é um problema, né, das fake news aí, porque a galera ela se pauta por um monte de informação que é inverdade, né, e ela já faz um juízo em cima de uma mentira. E como que você conversa com uma pessoa que fundamenta o que pensa né, as mentiras? São um amigo de longa data que a gente conversava pelo grupo de WhatsApp, que eu já abandonei, inclusive. Não podia ter abandonado, tá vendo, Felipe? Como você errou. Não, eu não aguentava mais. Eu falei, desisto. Não quer escutar, porque o meu amigo das antigas, ele lia um tal de Conexão Política, inclusive que o Sleeping Giant foi pra cima, né? Eu falei, velho, o que você tá lendo, meu irmão? Você quer conversar comigo? Então, assim, é difícil você argumentar com alguém que está lendo né, e lendo só um tipo de informação num veículo de extrema direita, não tem como você argumentar assim. Acho que talvez seja a estratégia melhor mesmo é o que você falou, de questionar, falar, olha, é isso mesmo, né? Você tem certeza que a Terra não é redonda mesmo? Porque são coisas que né, uma madeira de piroca, como pode, né, se acreditar? Mas isso se torna uma realidade. A Terra
vira plana, uma madeira de piroca existe. Então, esse eu acho que é um grande desafio, né? De talvez a parte mais de você ter essa paciência de não sair do grupo, né? De não perder a paciência e fazer mais questionamentos, né? Mas Quer falar, né, Fábio? Oi? Não, Fábio Fala. até a mão, ó. A gente cortou o Fábio, eu tava sem ver a tela cheia, cortei o Fábio acho que umas 2 vezes, perdão aí. Não, imagina, gente, tá tranquilo, tá tranquilo. Levantei a mão. Na verdade, o que eu queria pontuar, na verdade, não necessariamente pontuar, eu queria tentar dar uma amarrada em tudo que a gente já tem conversado aqui, né? Eu vejo duas partes no que a gente tem discutido até agora. A primeira delas diz respeito a como a gente chegou até aqui, o que diabos aconteceu no meio do caminho, né? E a segunda parte seria como se mobilizar nas atuais circunstâncias em que a gente se encontra. A primeira parte, eu vou evitar falar sobre como se deu a eleição do Bolsonaro, porque eu acho que é algo complexo demais para a gente tratar aqui, né? Porque, como o Rafa já falou, não foi só fake news. Só fake news não elege ninguém, assim. Na verdade, teve a sua importância. A fake news não nasceu agora, né? Sempre existiu. Exatamente. De maneira Agora diferente. Tem um caso exemplar, por exemplo, falando de Brasil, que em 85, quando aconteceram as primeiras eleições para governador, em São Paulo estava disputando, se eu não me engano, era o Quércia e o Antônio Hermílio de Moraes, que é o dono daquela fábrica de cimento que eu esqueci o nome agora. Votorantim? Votorantim, exatamente. Votorantim. O Quércia tinha alguns infiltrados em alguns jornais e ele patrocinou a publicação de uma notícia de que em Pernambuco, no leito de um rio onde havia uma fábrica da Votorantim, nasceu um bebê sereia. E esse bebê sereia teria nascido por conta da contaminação da água que acontecia por causa da Votorantim. Resultado, Quércia ganhou as eleições em 85 para Mas não é governar. legal nascer um bebê sereia. Se fosse eu, ia votar nele, que massa. Atualmente Como é poderia que ser faz? visto com outros olhos, né? Mas vocês não acreditaram isso? Eu não entendi. O que eu quero dizer é que assim, fake news sempre existiram, né? Às vezes garantem eleições, às vezes são conhecidos no mundo da política institucional como os impressos apócrifos, que você faz para detratar a imagem de alguém, para prejudicar seu adversário de alguma maneira. Então isso sempre existiu dentro da política. Na verdade, eu assumo cada vez mais que política e guerra não diferem tanto assim. Como dizem, a política é a guerra por outros meios. Mas, então, a gente foi levando aqui por uma série de fatores, né? Entre eles a decepção política da população. A eleição que elegeu o Bolsonaro foi uma eleição com recorde de abstenção também. Muita gente não participou, né? Então, tem um clima de rejeição muito bem estabelecido nessa eleição do Bolsonaro. Mas agora, como eu disse que não falaria, vamos para depois disso. A gente teve 3 ministros da educação até o momento, né? O primeiro deles foi um olavista, convicto, indicado diretamente pelo Olavo de Carvalho. E como toda pessoa seguidora, estreita e bem disciplinada do Olavo de Carvalho, é uma pessoa solitária, né? Uma pessoa infeliz, que encontra, que procura um jeito de responder às suas dores da vida com distorções simbólicas, né? E o Vélez era um desses discípulos assíduos do Olavo de Carvalho, mas que caiu graças àquela sova que ele levou da Tabata Amaral na Comissão de Educação, né? E aí mostrou que um olavista realmente é um despreparado. E óbvio que para um governo em início, com 6 meses já de duração, não poderia se sujeitar a ter um ministro da Educação que fosse tão visivelmente despreparado. E aí enfiaram o Weintraub no lugar, que é despreparado do mesmo jeito. No entanto, ele assume aquela postura que a gente conhece na antropologia como a postura do trickster, que é o enganador, o malandrão, assim, que ele vai na Jovem Pan, aí faz com aquela risadinha
cínica, que o Lula tá preso, babaca. Sabe? Com uma postura Padrão muito... MBL. Ele tem um padrão MBL dessa risadinha. Ele tem um padrão MBL só com um grauzinho a mais, né? Então, Não. ele tem um tom de sádico. E aí ele foi escalonando na medida do que ele foi achando necessário, e vale lembrar que isso tudo é muito bem planejado, por mais que pareça uma desorganização absoluta, em certa medida, algumas coisas ali são muito bem planejadas. O Weintraub não veio à toa, ele veio para fazer aquilo que ele estava fazendo. E aí ele tentou emplacar essa coisa da vagabundagem, de falar que nas universidades o povo fica plantando maconha e tem laboratório de metanfetamina dentro da universidade. E aí cortou, finalmente, as verbas da UNB, o FRJ e o FBA. E o FBA. Isso. E aí foi o que gerou o 15M e o 30M logo em seguida. Eu estou fazendo essa ponte porque eu vou voltar a isso quando eu estiver falando de mobilização, né? Essas manifestações, como a gente sabe, foram gigantescas, aconteceram no país inteiro, de um jeito que a gente sequer imaginava, e isso acendeu um alerta nessa galera, né? Só que o Weintraub conseguiu se manter de pé até então por causa de quê? Por causa da institucionalidade. Porque a gente tem que lembrar o seguinte, o Weintraub ele não é um educador, ele não é professor, ele não vem diretamente na universidade, ele não é um grande cátedra, nada disso. O cara era um administrador. Ele veio do esgoto. Sem dúvida. Mas ele é um administrador. Por que botar um administrador num ministério? Porque o administrador e economista, ele sabe pôr dinheiro, mas ele sabe tirar também. E o que aconteceu foi que, naquele ano, em 2019, a educação básica teve um recorde de desinvestimento. Ele investiu menos de 3% do dinheiro que estava previsto para a educação básica. Um dinheiro que já estava garantido, já estava lá no Ministério. Era ele assinar um papel, o dinheiro ia diretamente para a educação básica. E aí, por conta da gestão dele, que não é longe de ser incompetência, na verdade é justamente o contrário, ele queria que fosse desse jeito, esse dinheiro não foi para a educação básica. Do mesmo modo, congelamento de gastos das universidades e IFs. O cara segura o orçamento até dezembro, porque aí as universidades e os IFs vão ter 15 dias para gastar esse dinheiro, eles vão ter que fazer o malabarismo que for necessário para conseguir gastar esse dinheiro em 15 dias, porque se eles não gastassem, o dinheiro não estaria disponível no ano que vem no mesmo volume. Porque o orçamento de universidades e institutos federais se dá assim. Se gastou 100 mil esse ano, no ano que vem você vai ter 100 mil. Se gastou 90 esse ano, você vai receber 90. Então ele queria forçar que as universidades não gastassem o dinheiro que receberiam, obrigatoriamente. Então, assim, isso foi se acumulando e ele foi se mantendo, em alguma medida, por articulação institucional. Só que aí veio a famosa reunião do dia 22 de abril, em que o chicote estralou, que obviamente aquilo lá era tudo encenado, porque é uma reunião que não era prevista, é uma reunião que não tem nenhuma cláusula de confidencialidade, sabe? Não tem nada que fala assim, essa reunião é extremamente fechada. A reunião foi gravada, gente, com zoom na cara do povo. Então, obviamente, eles falavam de um jeito meio teatral ali. E aí ele vai e ataca um dos maiores fornecedores e maiores clientes do Brasil, que é a China. Fala que odeia o Partido Comunista Chinês, fala que odeia a ideia de que exista um povo negro, um povo indígena, fala que é povo brasileiro, mas ataca diversas vezes os chineses, né? E isso gerou uma crise real dentro do governo, uma crise concreta, que o maior comprador do Brasil hoje, atualmente, é a China, em segundo lugar, a Argentina, quando a gente fala em agricultura, sobretudo. E aí, o negócio foi ficando cada vez mais complicado e, por fim, ele entrou no bolinho do STF, né? da investigação sobre as fake news. E aí foi quando o chicote estralou para o lado dele e, finalmente, ele teve que ser retirado de maneira tão vergonhosa como foi com a Regina Duarte, né? Ela pediu demissão de um jeito meio esquisito, que fez parecer que ela tinha sido demitida, né? E aí, por fim, a gente tem esse terceiro cara, que, como o Rafa tinha apontado, é um cara que foi colocado nessa posição para dar dois sinais a princípio. O primeiro sinal de todos é que ele é uma figura, em certa medida, inquestionável. Porque, afinal de contas, é um homem negro que não tem cara de cuzão, igual o Weintraub tem, né? Aquele sorrisinho meio patético, diz que veio para conciliar. E, aparentemente, até onde a gente sabe, ele tem pós-doc sem ter doc.
tem pós-doc na Alemanha, mas não tem doutorado na Argentina. Então, assim, mais ou menos, ele deve ser mais ou menos qualificado, e talvez seja bem mais qualificado do que um Weintraub mesmo, que não é muito difícil. Não precisa nem de graduação para isso. Então, esse é o primeiro sinal. O segundo sinal que ele dá é de uma espécie de arrefecimento da crise, né? De que ele está... o governo Bolsonaro está visivelmente acuado, dessa vez não pelas ruas, não pela mobilização popular necessariamente, mas pela institucionalidade e pelas disputas judiciais que têm ocorrido com relação ao caso do Flávio, ao caso do Queiroz, que entrou voando na chácara, né? Ao caso do advogado também, que hospedou, a gente descobriu hoje que o Queiroz teve em Atibaia e em Guarujá. Olha, 2 lugares que a gente tem que evitar de passar, né? Porque, pelo visto, é um pouco complicado você estar ali. Então, esses diversos casos estão se aproximando do governo Bolsonaro e eles estão acuados. Estando acuados, eles tinham que sinalizar, de alguma maneira, uma possibilidade de conciliação. Então, esse ministro vem, a princípio, para isso, para sinalizar essa possibilidade de conciliação, só que a gente sabe que essa coisa é meio complicada, né? O Bolsonaro não é aquele tipo de coisa que dá ponto sem nó, né? Se eles estão recuando, é possível a gente chamar isso de um recuo estratégico, um recuo tático. É um recuo para avançar. Exatamente, é um passo para trás que eles dão para dar 2 para frente dali a uns meses. Então, a gente chegamos nesse ponto. Como se mobilizar nessas circunstâncias? A primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente não mobiliza do nada, né? Por exemplo, todo mundo aqui está super envolvido com redes sociais, envolvidos em diversos projetos. E mesmo que não tivesse, mesmo que qualquer um de nós aqui fosse, sei lá, um parlamentar, tal. Se você der o grito hoje e falar assim, gente, amanhã eu quero todo mundo na rua, não, vai ter 5 pessoas. Não é assim que se faz. Para a gente mobilizar de verdade, a gente tem que construir um processo. E foi justamente isso uma das coisas que levou o Bolsonaro ao poder, porque ele construiu um processo de 7 anos para chegar ao poder. Sim. As primeiras mobilizações, os primeiros ruidinhos que se ouvia, assim, de Bolsonaro presidente, não sei o quê, mito e tal, datam de 2013. Então, assim, é um processo longuíssimo, né? Então, dá para a gente pensar em 3 etapas para essa mobilização. A primeira delas é a sensibilização, então a gente precisa sensibilizar as pessoas para a nossa causa, chamar elas de alguma maneira, falar assim, olha, eu penso isso, sou contra isso, contra aquilo, etc. E as pessoas vão começar a se acostumar com as suas ideias. Depois disso, a gente constrói a motivação, que é, por exemplo, é o famoso urgente, sabe? É aquela coisa assim, urgente. Tudo só vai mudar se o Weintraub cair. E as pessoas começam a pensar isso. Não, tá, tem que mudar, tem que mudar, tem que mudar. E, por fim, depois que você construiu essas etapas, que não tem um tempo definido, para cada circunstância muda, você pode finalmente mobilizar de maneira eficaz. Você vai poder falar para as pessoas, então, para a gente derrubar um Weintraub, que está lá por causa disso, e a gente não quer que ele esteja lá por causa disso, disso e disso, a gente precisa ir para a rua. Portanto, amanhã, 19 horas, quero todo mundo na rua. Aí as pessoas vão, sabe? Então, a gente precisa de construir esse etapismo de alguma maneira. E de maneira difusa. A gente tem essa problemática que a gente estava discutindo aqui agora, esse lance de se o foco é possível, se não é possível. Eu acho que a questão do foco gera problemas tão grandes quanto a questão da unificação da esquerda, sabe? É uma questão tão difícil quanto. E uma das coisas que levou o Bolsonaro ao poder é o que eu chamo, que o pessoal da comunicação costuma chamar de microtargeting, né? Que é quando você pensa um conteúdo específico para um grupo de pessoas muito restrito e que você dialoga de acordo com as necessidades justamente daquele grupo. E assim, um grupo de 100 pessoas, 200 pessoas, etc. Eu me dei conta de que isso existia de verdade, porque até então eu só via em livro. No segundo turno das eleições, eu saí para almoçar num dia de folga durante o segundo turno, e eu fui no Parque da Cidade, que estava tendo aqueles eventos que tinham na época, sabe? Aquele saudoso tempo que a gente podia se aglomerar ainda. Tinha um evento lá. No parque. Isso. Fui almoçar no parque. E tava comendo, tal, de boa. E aí tinha um grupo de pessoas bem jovens, assim, entre 20 e 25 anos, sentados próximos de mim. Pouco mais velho que você.
pouquinho mais velho que eu. E aí uma menina jovem, uma moça jovem, falou assim, começou a frase desse jeito, gente. Desse jeito. Eu tomei sei lá, meu estômago virou na hora. Ela falou assim, eu sou feminista, mas vou votar no Bolsonaro. Eu, quê? Na hora eu parei pra ouvir, tá? A minha orelha já tava assim, né? Eu tava com o garfo parado, assim, só esperando ela terminar a frase. E aí ela completou a frase com a seguinte colocação. Eu sou feminista, vou votar no Bolsonaro porque ele é militar. E no militarismo não existe distinção entre homens e mulheres. Todos usam farda. A primeira resposta que vem na minha cabeça foi pensar assim, gente, não, tá viajando, né? Porque, assim, quantas generalas você conhece? Né? Quantas capitãs, quantas marechais tivemos na história? Não, nenhuma. Então não existe essa ideia de igualdade. Brincadeira. Não existe essa ideia de equidade dentro das Forças Armadas, pelo contrário. É o masculinismo da ponta até o final. Uhum. Mas essa foi a primeira impressão que eu tive. Mas qual é o pensamento que a gente tinha que ter em seguida? É que isso veio pronto para ela. Ela não pensou isso sozinha. Isso chega pronto. E esse conteúdo era pensado para mulheres entre 20 e 30 anos, que têm tendências ao feminismo, que moram em Brasília, que têm parentes militares, provavelmente, e que podem, de alguma maneira, simpatizar com o militarismo. Mas que não tem o fetiche do coturno, sabe? Não vê um homem de farda e fica assim, nossa. Não. É outro tipo de relação, uma relação mais soft com o militarismo. Então esse conteúdo foi pensado especificamente para ela. O que isso nos indica, assim, que às vezes a nossa dificuldade de focar é porque a gente está trabalhando com um discurso único. Assim, pela democracia, pelo não sei quê. Tá. E essas questões, para a maioria da população, são questões abstratas. Assim, o que a democracia interfere no preço do feijão? Sabe? E aí a gente tem que conseguir se desdobrar e se agrupar de alguma maneira, se organizar, sobretudo, para poder atingir as pessoas em suas múltiplas facetas. Qualquer trabalho de mobilização envolve, em alguma medida, a sua manifestação caleidoscópica, sabe? Você tem que dar múltiplas visões sobre o mesmo assunto, porque só assim hoje a gente tem conseguido atingir as pessoas. Você não consegue mais falar para as pessoas assim, você precisa defender a educação. Olha, você precisa defender que seu filho possa ir para a escola e não tem que pagar R$500 para ele poder estudar. Não, você Y tem que ter direito à escola, porque afinal de contas é isso que vai te dar um emprego. Você Z tem que ter direito à educação por motivos etc, sabe? Então, as pessoas já não se deixam mais ser convencidas por discursos únicos, porque afinal de contas o comportamento do mercado, inclusive digital, não é pelo discurso único. O discurso único hoje, na verdade, ele está muito ineficaz, porque, por exemplo, as pessoas tentam te convencer a comprar um sapato por múltiplos motivos. Você recebe um anúncio no Facebook que diz um texto X que você vai ficar mais bonito se usar esse sapato, você entra no Instagram, está dizendo coisa Y. Essa é a nossa dificuldade de articulação nesse momento. Como atingir as pessoas em suas múltiplas facetas. E é isso que o Samuel está falando que eles estão fazendo, cara, é genial, porque você não vai conseguir conversar, por exemplo, com a sua tia evangélica na sua língua. Você tem que usar a língua dela, inclusive visualmente. Aliás, sobretudo visualmente, porque a imagem é o que chega primeiro, né? O discurso chega depois. O discurso depende da temporalidade, de uma maneira mais extensiva do que necessariamente a imagem. A imagem chegou, a pessoa viu, se identifica ou não. Passa para cima ou para baixo, dá scroll. O discurso exige tempo, né? Então, quando a gente está falando de mobilização, esse lance que o Samuel fala, eu acho que é muito massa. Assim, pensar, por exemplo, que discurso atingiria de maneira eficaz os evangélicos? Que discurso atingiria de maneira eficaz, por exemplo, os motoboys? Os trabalhadores informais. O que Então, Fábio, rapidinho, eu só acho que assim, nesses currais que a gente tem, tipo a bancada da bala, a bancada da Bíblia, a bancada do boi, a gente tem esse discurso maniqueísta forte. Tipo, quando você fala da menina que tem esse envolvimento ou com o colégio militar, com a família, enfim. A gente tem um exemplo aqui de outro dia que o professor de geografia foi falar da manifestação de São Paulo e foi suspenso. Então, assim, tipo, ele foi cortado dentro
tipo, o cerne mesmo da história, porque ele se colocou a favor de um padrão humanista, de direitos humanos, que hoje, por incrível que pareça, tipo, direitos humanos é tratado como de um padrão que hoje deveria ser dos dois lados. E aí, tipo, como essa igreja, quando a gente tem o Malafaia, sabe, para quantos Malafaia Feliciano a gente tem um Henrique Vieira, assim, sabe, é muito pouco. Então, assim, esse furar bolha é difícil, né? Tipo, é complicado entender como falar, né? Eu não sei muito como falar o desenho. É porque a gente Então, tem também um pudor de não criar umas coisas que a gente não acredita para atingir determinados grupos. Eles não têm, né? Então não é uma guerra que eu estou entrando com a faca e eu É, estou entrando com a bazuca, né? Eu não vou inventar fake tem, news para convencer uma tem pessoa. paridade de armas. Isso, Fora. e os caras não têm vergonha de ser machistas, os caras não têm vergonha de ser racistas, os caras não têm milindre para ser não, não. xenófobo. Mas Os de caras maneira, têm orgulho disso. E isso é complicado. sim, mas de maneira nenhuma isso significa a gente jogar rasteiro. O que eu quero dizer é que a gente, Aham. por exemplo, que a Jana falou, né, de que a gente tem uma relação inclusive egóica com aquilo que a gente produz, né? A gente valoriza porque a gente gasta tempo, se dedica, pesquisa. Às vezes eu fico vendo as coisas que o Bagas produz, eu fico pensando assim, quanto tempo ele demorou para pensar nesse negócio? Não é possível, ele deve ter tido umas horinhas de meditação até chegar nessa resposta e tal. Agora, essa galera produz justamente as coisas do jeito mais rápido possível, porque é para soar, é o que eu chamo de espontaneidade planejada. É para parecer que foi feito de qualquer jeito, mas na verdade é muito bem produzido, né? No design ativista a gente teve uma experiência assim recentemente com relação ao isolamento social, em que a gente juntou um grupo, fizemos uma maratona, botamos uma galera para produzir e todo mundo produzia alguma coisa e a gente desenvolveu aí uns cinco diretrizes gerais com um único objetivo, que era fazer com que as pessoas continuassem em casa. E aí dentro desses 5 diretrizes a gente tinha, por exemplo, memes, tinha coisas fofinhas de bom dia, etc. Tinha um discurso nacionalista, então, por exemplo, eu comecei a pegar umas aspas de alguns generais e desses generais que falavam assim, o coronavírus é o maior desafio de nossa época, hashtag fica em casa, sabe? Meio que dando uma invertida em tudo que eles estavam dizendo, assim. E a gente pegou também algumas imagens religiosas, então, isso são só 5 diretrizes, mas assim, dá para se desdobrar enquanto forem necessárias. Você pode começar a fazer discursos locais, inclusive. Fala assim, olha, sua coisa está ruim aí no seu bairro, porque problema tal. E aí você puxa para o nacional, por exemplo, através do local. Então, Tem um movimento de que a galera tá tentando reverter, tipo, a questão dos símbolos nacionais e cores, tipo, né? Tem uma parte da galera de cá que tá querendo, tipo, devolvam nossas cores, essas cores não são de Do vocês, PDT. sabe? Tipo, sim. acho que o avatar do Haddad mesmo tá com a bandeira do Brasil atrás, enfim. A galera tá meio que, tipo, tentando fazer isso, porque tem uma galera que tá desse lado porque é o lado da bandeira do Brasil, assim, sabe? Tipo, é o lado verde e amarelo, o outro lado é o vermelho. Tem, E tem. Há uma divergência nas esquerdas entre o discurso internacional, né, de todos somos cidadãos do mundo, e o discurso que valoriza a questão nacional. Isso quase que separa, assim, tem quase que uma linha que divide as esquerdas do Ocidente das esquerdas do Oriente. As esquerdas do Oriente usavam muito da questão nacional. E isso foi esquecido, assim, de alguma maneira. E aí, sim, de fato, a gente tem aí pelo menos uns 60, 70 anos em que a questão nacional pelos esquerdos foi tratada de maneira menor. E o que a gente está vendo agora é que eles se aproveitaram justamente dessa lacuna para emergir das sombras, né? Assim, são os camisas negras que usam verde e amarelo, né? Os camisas negras fazendo referência aos militantes de Mussolini, né? Na década de 30. Mas tinha uma coisa só que eu queria contar sobre mobilização que eu achei super interessante, é que agora tem viralizado memes entre os estudantes de ensino médio e fundamental sobre comunismo.
mas não são de um jeito pejorativo que a gente poderia imaginar, são pelo contrário. Eles estão fazendo uma visão muito reducionista, de fato, mas pela primeira vez, desde que eu sou vivo, pelo menos, eu estou vendo algum tipo de sensibilização com relação à ideia de comunismo, que é o seguinte, criaram um meme que é assim, tipo, eu vou tomar a minha cerveja aqui. Aí a resposta do meme é o Pernalonga com a foice e o martelo atrás dele. Aí o Pernalonga respondendo assim, nossa cerveja. Então, assim, esse é um tipo de civilização, sabe? É um primeiro passo que, se a gente coordenar bem, pode virar algo positivo. Verdade. O que eu quero dizer com isso é que, assim, um dos pontos positivos da emergência do Bolsonaro é que ele pôde sensibilizar as pessoas automaticamente para questões que são muito importantes para nós. E tem gente que, infelizmente, paga para ver. A eleição do Bolsonaro, eu tenho a impressão cada vez mais forte de que foi uma espécie de paga para ver. Assim, falou, tá ruim, vamos ver se pode piorar. E piorou. Né? Lia Luft. E aí, agora que piorou, a galera tá podendo entender de algumas maneiras por que piorou também. É nosso papel também, em alguma medida, como mobilizadores, como designers, ou como agentes políticos, de alguma maneira, sensibilizar as pessoas para isso. Por que piorou? Né? E indicar um caminho de saída para isso. E muita gente manifestando choque, né? Gente, eu não acredito que esse homem é assim. O cara... Ele não deu nem um sinal, assim, né? Tipo... O cara homenageou um torturador. Ninguém esperava por isso. O Chico só falou, né, semana passada, tipo, cara, se no dia seguinte aquele Jornal Nacional que ele fala do kit gay é desmentido ali, ele é desmoralizado por toda a imprensa, muita coisa poderia ser diferente, assim, sabe? Essa coisa da autocrítica que pedem tanto da esquerda, né, do PT, enfim, tipo, mas ninguém faz, a imprensa não faz, o PSDB de São Paulo, sei lá quantos anos nesse governo, nunca fez, ninguém... Mas querem uma autocrítica da esquerda, assim, sabe? Tipo, na verdade, ninguém quer fazer essa autocrítica. Mas isso da mobilização, assim, de outro case que acho que é importante, assim, que é aquela deputada americana, né, que é a Alexandria Ocasio-Cortez, que ela agora foi reeleita, né? Teve a nominação para concorrer, mas é quase certo que ela vai ser reeleita. Que foi uma mobilização muito não digital, né? Mas teve várias coisas muito jovens, né, na comunicação dela, mas isso de bater na porta das pessoas mesmo e falar com as pessoas. E lógico que a eleição americana tem todas as bizarrices que tem, mas isso de você representar um distrito, né? Você representa aquelas pessoas que são relativamente... Você consegue falar com cada uma delas, assim, né? Que foi o que ela fez. O outro cara que ela desbancou da outra vez estava 14 anos que não morava no distrito que ele representava. Que é isso, a esquerda, né, fazendo autocrítica, não estava indo na periferia e conversando com as pessoas e tentando entender o que era essa angústia, assim, que o Bolsonaro veio com esse monte de promessa vazia, né? Que mesmo o Fábio falando, ele fez um micro-target muito específico, mas ao mesmo tempo as propostas eram completamente genéricas, né? Tipo, eu vou fazer uma passeata pela paz. Gente, o que isso resolve? Uma passeata pela paz. O que é a paz? Mas a paz é uma coisa muito ampla, né? Tipo, tá, e agora nenhum bandido vai assaltar porque você pintou a unha do dedinho mindinho de branco. Acabou a violência. É a unha branca da Paula Oliveira, né? Então, assim, quando a gente fala de pautas mais específicas que são caras para aquelas pessoas, né? A gente tem uma chance maior dessas pessoas se interessarem pelo assunto que você está falando. Que também é o discurso do Mano Brown, né? No fim. Uma via de mão dupla, né? Você precisa ouvir da pessoa também o que ela precisa naquele momento, porque às vezes eu acho que o importante para ela é X, mas ela acha que Y é muito mais importante resolver, muito mais urgente naquela comunidade, né? E a gente tem a mania de esquecer as eleições aqui até mais, porque a gente não tem eleição municipal, mas esse ano, em teoria, né, tem eleição municipal. E a gente não vê nenhum movimento assim tem essa coisa forte do Rio, né, das grandes capitais, mas e aí, aqui?
Valparaíso, Lusiânia, Águas Lindas, né? Tem alguma organização, tem alguma coisa forte para o entorno, por exemplo, que é extremamente relevante. É um lugar, né, que o Goiás não quer cuidar, o DF não quer cuidar, o DF estava até se recusando a atender os doentes, querendo se recusar a atender os doentes do entorno. Como que a gente sensibiliza essas pessoas para a importância, sendo que agora elas estão com coisas muito mais importantes para resolver, né? Eu não vou passar fome agora, eu não vou perder meu emprego, eu não vou morrer de Covid. Como é que eu vou pensar uma eleição em novembro de um vereador que normalmente pede meu voto e nunca mais volta aqui, né? Mas a gente não pensa em vamos eleger um vereador de esquerda em cada cidade do entorno. Vamos, não sei. Sim, sim. Eu tava pensando muito nisso, nessa questão de mobilização de rua que você citou agora, né? A gente repercutir isso também. Eu percebi que aconteceu muito por conta dessas manifestações que rolaram, repercussões das manifestações de ruas, né, de forma digital, que seria até uma maneira também de ter esse contato mais direto, porque ali eles sentem, né, o diálogo, eles têm um diálogo diretamente com o pessoal e tá sentindo tudo ali que está acontecendo, né? Então, eu lembro agora, nessa última aula que rolou, que estava o Galo presente, eu não sei se vocês vão lembrar, quem estava lá, né? Que ele fala muito que ele não queria ser... O pessoal fala, você vai ser o futuro presidente, né? Que nem o Lula e tudo mais. O Galo é dos motoqueiros, dos empregadores antifascistas, né? E aí ele falou o seguinte: não, eu não quero ser presidente nem nada, eu quero ser político de rua, eu quero ser como... Aí citou um monte de pessoas lá que eram políticos de rua, tipo, não vou lembrar agora de cabeça, mas enfim, citou uma Ele galera. falou do Gandhi, falou, né, Gandhi. de Jesus Cristo, enfim, de pessoas que faziam a política na rua mesmo, né? Assim, e é o que a gente sente falta também, né, Samuel? Porque o nosso movimento é o movimento de estar em contato com as crianças, com as crianças, mas com os adolescentes, né? A coisa acontece mesmo no contato humano, né? E quando a gente ia panfletar nas escolas, assim, porra, isso a gente percebe como é importante essa aproximação pessoal quando né, da mobilização. A gente perde muito isso, né, na mobilização digital, porque não tem a questão do afeto mais, né, do que a gente acaba criando com o nosso projeto. Então, isso a gente sente falta no que a gente faz hoje, né? A gente começou falando disso, né? Parece que eles estão se afastando um pouco, mas é porque a gente está longe há muito tempo, são 100 dias, né, que a gente não se vê. Sim. Isso vai esfriando a relação, infelizmente. Mas vai voltar. Quer dizer, não sei como, mas um dia vai. Essa questão da falta da representatividade no fim dos governos petistas tem no Democracia em Vertigem, né? Um momento que acho que é um secretário do PT que ele fala que tipo um dos grandes erros do PT é que ele entra com o pé dentro e pé fora, e com o passar dos anos ele fica só com o pé dentro, ele esquece o pé fora de estar indo, de estar buscando na ponta. E ele, quando fica totalmente com o pé dentro, ele achou que poderia fazer o que todos fizeram antes e que ia ser aceito, que eles iam aceitar que ele fizesse. E realmente foi aí que eles se perderam, porque eles perdem as ruas, perderam as comunidades. Tem um meme até que é tipo: devolva a esquerda para os operários porque os universitários não deram conta. Então, assim, acho que aí junta com várias discussões que levam a isso mesmo, de esquecer um pouco. Acaba que o final é um governo de centro, vamos dizer assim, não um governo de esquerda. Não dá, hoje em dia não dá para falar mais que o PT é um partido de esquerda, né? A gente, não, com essa conjuntura, e o PT em nenhum momento se posicionou com relação a um pedido de impeachment, que é óbvio, né? Assim, que toda a esquerda, isso devia ser um discurso uníssono entre
todos os partidos de esquerda, no meu ponto de vista, o pedido de impeachment desse cara. A maior, o PT fala que não. A maior oposição hoje do governo Bolsonaro é o próprio governo Bolsonaro, né? Eles se fritam sozinhos. Porque, assim, não tem uma esquerda organizada. Então, a oposição deles mora com eles, mora na alvorada, assim, sabe? Tipo, eles fazem a situação é a oposição deles total, assim. O que é desesperador, né? A gente depende deles fazerem as merdas deles pra tipo, tá concordando, tá colocando o Rodrigo Maia como sensato da vez, assim, sabe? Tipo, como... E agora ele tá um stand-up danado. Todo dia ele solta uma piada ali no ao vivo ali, o Maia. Verdade. Tá um stand-up danado. Uma coisa que eu acho interessante no que a gente está vivendo agora, que é quase uma contradição, né? A gente passou muito tempo, ou até as pessoas falam, né? A juventude vive na internet, a diferença da vida digital e a vida real, digamos assim, esses conflitos, inclusive de relacionamento, né? Das pessoas, as pessoas não sabem mais fazer amigos na vida real, todo mundo só se comunica digitalmente. E aí a gente entra no momento em que você realmente tem que viver no digital, digamos assim, porque seus contatos sociais, profissionais, educacionais, todos se transferem para o ambiente digital e a gente entra nesse paradoxo de falar, mas é porque só funcionam as coisas na vida real. Aí você fica assim, não, mas espera lá, a gente não estava vivendo numa realidade em que a gente criticava diariamente quase que as pessoas viviam na internet e não conseguiam mais se comunicar na vida real, e aí a gente entra um pouco num momento em que a gente vê que não era bem assim, né? Que na realidade a gente vive num mundo em que o digital ele faz parte da vida real e eles se complementam. Então, o ambiente de estar junto numa sala de aula, estar junto num parque conversando, estar na rua se manifestando, isso é complementar as ações que a gente faz em redes sociais, etc. E aí eu achei, eu estava refletindo um pouco sobre isso há uns 15, 20 dias, assim, né, de como que a gente estava numa realidade em que se criticava muito que a gente vivia no digital. Então, inclusive, o ativismo de sofá e etc. As pessoas falando assim, não adianta ficar só na internet falando, tem que ir para a rua. E aí agora a gente entra numa realidade em que a gente precisa fazer essa internet dar conta. A gente precisa fazer com que, sem o contato físico, sem, né, a proximidade, 2 metros de distância das pessoas, que a gente consiga reivindicar nossos direitos, manter nossos direitos, estudar, trabalhar, se alimentar. E aí essa realidade para mim assim tá completamente bizarra, assim. Eu tava vivendo no digital e agora que eu vivo no digital eu tô achando ruim. O que tá acontecendo, né? Comprando gasolina no eBay. Não, quando a Gabi começou a falar, não, né, de estar no parque, eu falei, pronto, vai falar, ouvindo a conversa alheia, ia criticar o Fábio. Deixei aí. Gente, eu faço muito isso, de escutar a conversa das pessoas, sinto falta. Eu também faço, fico, enfim, conhecendo pessoas e curioso até saber o final da história, a gente acaba não sabendo, mas enfim, é a vida, né? De quem é. No ônibus, você tá no ônibus, a pessoa tá no telefone, aí começa a contar uma história, você fica assim, aí você tem que descer no ponto, dá vontade de explicar. Não, teve a minha namorada, né? Quando eu conheci ela me veio com uma história que, tipo, eu não tinha contado pra ela, né? Tipo, eu tinha conhecido ela no dia, ela falou, contando a história que escutou, eu conversando com uma tia minha, né? Quando eu voltava pra casa. A gente estava no mesmo cursinho, aí
eu conversando com a tia minha, ela escutando a minha conversa, e depois ela joga o papo que eu conversei com a minha tia comigo. Eu, tipo, uai, velho, que parada bizarra, tá ligado? Que estranho. Mas, enfim. Eu pensei, Stalkeou. estava aqui no ônibus. Essa questão da oposição que vocês falaram também, eu fiquei pensando aqui um pouco, né? Tipo, que a gente devia se colocar, né? Como o Bolsonaro fez, né? Desde 2013 ele vem se colocando como a solução para o fim da corrupção, né? Na verdade, para o fim do PT. Ele vem com aquele blá 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 de antipetismo muito grande que o pessoal abraçou, né? Tipo, foi aceitando e aí a única solução seria realmente Bolsonaro. A gente não tinha outro candidato na eleição sem ser o Lula e o Bolsonaro, ou então Haddad e Bolsonaro, sabe? E aí a gente tem que começar a colocar nossos candidatos ali tipo, como solução, enfim, tipo, pesquisar e começar a levantar tal pessoa presidente, porque é assim que começa a mobilização. Tipo, legal, Bolsonaro é ruim, mas quem tem lá que não é do PT, né? Porque PT eu não voto, que eu posso votar. Tipo, o pessoal não tem essa ideia, assim, essa noção. Para eles é Bolsonaro e só, Bolsonaro e Lula no Brasil. E aí essa questão também que a gente estava falando, né, sobre essa dicotomia muito bizarra, né? Que eu acho que a Jana estava voltando comigo no carro depois de uma reunião, que eu falava exatamente essa frase. Eu falava, não, pessoal, tem que levantar de casa, sabe? Eu estou meio chateado, eu acho que vou escrever sobre isso quando eu chegar em casa, porque o pessoal fica em casa só digitalmente reclamando e reclamando. Cara, vem pra rua e tudo mais. A gente chega nesse momento que tem que enfim, tem que ficar em casa. É muito, sei lá, é meio paradoxo, assim, a gente ficar pensando nisso. Aí eu lembrei, pensando nisso também, tipo, enfim, da mobilização da rua e em casa, eu acho que é realmente uma coisa que a gente tem que fazer de modo que a pensar que seja um complemento, né? Que nem você falou, Gabi. Não tem uma separação entre os dois, apesar de ter diferenças, né? Apesar de ser outra faceta, né? Que a gente pode estar usando, que nem deixa eu olhar aqui, porque eu esqueci seu nome. Vou olhar aqui. Fábio falou. Que nem o Fábio falou, né? Várias facetas que a gente pode estar usando. E aí, acho que é uma dessas facetas. A gente tem que começar a mobilizar, se colocar como oposição, pensar a mobilização que a gente faria na rua, né? A gente estava indo os Panteras Negras, né? Lá no grupo da Negritude de Emancipa. E aí eles fazem muito isso de chegar, bater na porta, ou então usar a imagem, né? Usar o visual. Todo mundo lá vestido de preto, com arma na cintura. Então, tipo, a gente tem que começar todo mundo se conhece, a gente vai vendo que todo mundo se conhece, então conhece tio, conhece avô, conhece as pessoas mesmo, não é uma parada distante. Então, a gente tem que conseguir fazer isso, né? De um modo ou de outro. Então, conversar com a pessoa, mandar, tipo, acontece comigo, não sei com vocês. Às vezes eu posto uma parada e a pessoa vai lá e fala, é isso aí. Então, tipo, é isso aí, tipo, eu quero entender um pouco mais, por que você acha que é isso aí, tá ligado? Ou então uma coisa que aconteceu esses dias, não lembro muito bem. Acho que eu postei alguma coisa de alguma coisa de antirracismo, né? Aí eu mandei para uma menina e ela falou, você me acha negra e tudo mais? Porque, assim, eu não sei, sabe? Eu não sei isso. A gente tem que conversar com a pessoa, entender. Ela vai contando a história da família dela. Vai trazendo essa pessoa de volta para o mundo que ela, tipo, já não se identificava mais, tá ligado? Já não se entendia mais. Então, esse tipo de mobilização que a gente teria mais acessos, né, pessoalmente, eu acho que seria muito mais facilitado a gente fazer pessoalmente. E, pelo menos para mim, que sou uma pessoa de conversar muito também na rua e ficar escutando a conversa do outro e vai lá e de repente opinar, tá ligado? Então, mas a gente tem que começar a fazer isso virtualmente também, apesar de não deixar isso ser desgastante, né, que nem a gente estava falando no início, não deixar isso chegar a fazer mal para a gente, mas a gente tem que, enfim, entrando, né, se for possível, claro. Mas, enfim, eu estava pensando um pouco dessa mobilização digital por esses meios também de diálogo e essa parada de ouvir um pouco mais também, tá ligado? É uma coisa que eu acho que eu já conversei com o Fábio, com a Jana, é que algumas pessoas falam, mas hoje, né, vira e mexe aparece uma matéria, sei lá,
prevendo cenários hoje. E eu acho que em 2 anos muita coisa acontece. Para nossa sorte, em 2 anos muita coisa pode acontecer. E nessa toada de ladeira abaixo, pode ser que em 2 anos a gente tenha um cenário, não de repente o ideal, mas menos pior do que a gente se encontra hoje. O Fábio pode até falar melhor, mas quando a gente pensa em eleições municipais nas últimas, o antipetismo, se você colocasse uma cabra de vermelho, o outro ganhava. Tipo, era o antipetismo forte, pesado. Só que nos 2 anos pós-municipais até as presidenciais, ocorreu Rocha Loures, ocorreu as investigações do Aécio com o pessoal da JBS. Então, assim, em 2 anos, todo o ódio que se direcionava à esquerda meio que nivelou. Então, nisso também é um dos fatores que surge o Bolsonaro, porque para muitas pessoas esse cara ele não representava nenhum lado nem outro. Para muitas pessoas, esse cara, tipo, mesmo estando 30 anos no Congresso, sendo caixa baixa da política e tendo todos os tipos de corrupções miúdas, para essa galera esse cara é honesto. Esse cara, mesmo ele falando que usava o dinheiro para comer gente, essa galera bate palma pra esse cara. Então, assim, tipo, nesses 2 anos pós-municipais, PSDB perdeu muito. Então, assim, é uma esperança que a gente tem que em 2 anos, nos próximos 2 anos, muita coisa aconteça. E de repente nomes como essa coisa de explicar o que está acontecendo, por exemplo, a atitude do Freixo de abrir mão da candidatura de prefeito do Rio por uma aliança. Então, assim, tipo, é interessante as pessoas que não são do campo entenderem o que ele fez. É interessante as pessoas conhecerem o Flávio Dino, sabe? Então, assim, existem nomes além que no fim estão... porque o PT é a cabeça de chave de toda a esquerda. Então, mas existem nomes além, bons nomes. E eu acredito que em 2 anos é torcer para que, tipo, dê pelo menos para chegar perto, se não der, porque é cíclico, não tem jeito. A gente está nessa fase agora porque existe um ciclo. Eu não achava que ia cair num buraco tão radical, tão cedo, assim, num retrocesso tão brutal, voraz, tão cedo, assim. Eu não achava que viveria para estar com pessoas levantando faixa pedindo fechamento do Congresso, pedindo as 5. Cíclico ou não, eu achava que isso seria mais tarde. É muito recente todos esses acontecimentos. E tratar isso de forma banal, sabe? Tratar a vida de forma banal é complicado, assim. Afinal de contas, o que a gente está fazendo aqui agora foi motivo para as pessoas serem presas ou morrerem há pouco tempo. Então, assim, pega esses caras que estão aí conversando, essa galera que está aí conversando, e leva para ponta da praia, sabe? Tipo, aquele maluco ali que desenha, porra, não entendo nada que ele desenha, vamos levar ele pro saco. Então, assim, tipo, a gente acaba fazendo hoje muito por pessoas que pavimentaram essa nossa liberdade hoje e por muitas que não conseguiram estar, não chegaram aqui para viver essa liberdade. E também a gente tem que lutar por essa liberdade de expressão, porque tem muita gente transformando liberdade de expressão em matéria de difamação, de fake news, sabe, de distrato, de coisas feias, assim, coisas horrorosas. Então, a gente está aqui lutando, seja num bate-papo, seja numa postagem, com as armas que nos são dadas. E tentar fazer que isso vale a pena e que em 2 anos esse tipo de ações tenham frutos. Sim. Estava pensando assim também nisso que o Fábio estava falando e como é complexo, porque a gente, não sei se é a humanidade ou o brasileiro, espera muito essa coisa de um
de uma liderança, né? Porque tem esses movimentos meio orgânicos, tipo K-popers, que talvez tenham uma liderança, eu não conheço o suficiente para, né? Deve ter os seus influenciadores, mas que funcionam como um enxame, assim, mas a gente fica esperando muito alguém dizer para a gente qual é essa pauta que a gente vai atacar agora, né? E aí, sei lá, a gente, como pessoas sensíveis, toda hora tem uma pauta que é super urgente, né? Eu fico, cara, Uhum. eu preciso participar dessa aqui que é para fazer máscara e arrumar a cesta básica e, ao mesmo tempo, combater a violência policial e não sei o que. São todas pautas muito urgentes, né? E como a gente não tem hoje uma liderança clara de esquerda ou tal, a gente fica meio perdido, assim. Eu vou entrar nos K-popers, vou tentar aprender lá umas dancinhas lá, umas coreografias, pra ver se me ilumina, assim, né? Porque senão é isso, a gente fica o tempo inteiro pregando para convertidos, né? Porque no nosso Instagram tá toda hora lá, tem 2, 3 pessoas que são de direita ainda, mas de 1.800 tem 3, né? Tipo, senão eu tô tentando falando para a galera que já concorda comigo, né? É uma câmara de eco. Mas como que. E aí que eu acho que entra uma coisa do Emancipa. O Emancipa é um grupo organizado que fala com uma audiência cativa, né? Já são pessoas que têm uma simpatia pelo projeto, acham que a educação é importante, acham que o acesso democrático à educação é importante. Vamos falar com essa galera quais são as coisas que a gente gostaria de melhorar na educação ou de combater que está indo contra a educação, né? Como que a gente organiza isso como liderança? Como o Emancipa vira uma liderança para mobilizar digitalmente? Porque é esperar muito que aconteçam vários movimentos orgânicos do além, que a gente... Combustão espontânea de Uhum. movimentos orgânicos, né? Então, alguém tem que, de alguma maneira, eu acho que o pessoal, o Samuel, a Raquel, que também estão no Núcleo Negro, né? Eles estão se mobilizando em vários subgrupos de pautas, né? Mas pegar essas pautas e tirar do subgrupo e levar para o grupo amplo, porque é em número que a mobilização digital passa muito por volume, né? Então, eu preciso de muita gente falando daquele mesmo assunto ao mesmo tempo, ou pressionando a mesma pessoa ao mesmo tempo, senão a gente não vê resultado, né? Senão a gente fica muito preocupado. É essa coisa da fadiga da compaixão, né? Eu estava vendo um vídeo outro dia, a fadiga da compaixão. É tanta coisa para eu me preocupar, né? E aí, nossa, mas você se sensibiliza com a pessoa lá do atentado em Paris, mas não se sensibiliza com Belo Monte. Ah, porque o genocídio não sei o quê, mas você não se... Tipo, a gente não pode também ficar culpado por não estar atento a todas as pautas. E não é porque eu estou falando de uma pauta que eu não ligo para outra, eu só estou falando de uma pauta, né? Jana, eu lembrei de algumas coisas quando o Fábio falou mais cedo, assim, né, que a fake news sempre existiu, né? E uma coisa que eu ficava pensando é que, de certa maneira, como a comunicação era muito massificada, então você tinha 4 canais de televisão abertos e que mais 5, 6 emissoras de rádio, e as pessoas se informavam basicamente pelos mesmos canais, assim, eram poucos canais de informação. Então, mesmo quando alguém fazia um jornal que fosse mentira e espalhasse um panfleto, alguma coisa nesse sentido, eu acho que a retratação era mais fácil. Hoje em dia eu vejo que quando acontecem notícias falsas ou informações não precisas, etc., até agora na Covid, né? Quantas coisas de beber água, se você teve contato com alguém, você bebe água e o vírus não fica na sua garganta. Aí o pH, não sei das quantas,
o vírus não suporta, então coma mais cítricos, coma mais não sei o quê. Umas falácias, assim, até a própria história da cloroquina, que, meu Deus. Mas aí, como hoje em dia é tudo muito pulverizado, você manda uma notícia e o caminho de volta não é igual. Então, se você vai fazer uma retratação, o caminho, as pessoas não vão compartilhar igual. Essa coisa de muitas vezes, né, você compartilha uma coisa que é falsa e depois você não, aí alguém te fala, essa notícia é vírus, um link, né? Promoção, alguma coisa assim, alguém compartilha e fala, essa promoção é muito legal, blá, blá, blá. Aí na hora que alguém volta e fala, não, essa promoção é falsa, você não compartilha igual de novo para dizer que desculpa aí, o link que eu mandei ontem é falso. Você só foi mal naquele grupo e depois esquece de se retratar, digamos assim, né? Não, e ainda tem a estratégia dessa avalanche de notícias falsas. Tipo, enquanto estão desmentindo uma, já chegou duas, né? Tipo... Sim. E aí, uma outra coisa que eu não... junto, né, com as questões dos ministros, assim, a troca e, na verdade, a virada, né, da Secretaria de Comunicação para o Ministério de Comunicação de novo, colocando uma pessoa que é ligada com uma rede privada, né, o SBT, que é uma concessão. Pô, a gente acaba não discutindo também que tipo de informação aquela rede, que é uma rede grande, e que como essa pessoa vai gerir a comunicação de um país, né? Ele não está gerindo a comunicação da emissora do sogro dele. Ele tem... Gente, eles tiraram o jornal do ar no dia que ia falar mal pra caralho de Bolsonaro, tipo... Exatamente. É nesse e aí nível. imagina, concessão de rádio comunitária, concessão de... A gente está trabalhando 5G, concessão de linha para explorar essa tecnologia, um tanto de coisa que está na mão dessa pessoa que tem uma ligação com um dos maiores empresários do país. Aí a gente só vai descendo ladeira abaixo. O Maia falou outro dia com a gente que você não pode... O outro Maia, né? Senão você vai achar que é o Rodrigo Maia. Não, o Maia da UNB falou que esse governo é bom de casting, assim, para assustar. Então, não dá para esperar melhor. Eles são bons em escolher gente pior a cada vez. Tipo, pô, olha o cara da Fundação Palmares. Que é aquilo? Nossa, era um serviço. Gente, acho que a gente tem que começar a fazer nossas considerações finais, que o Fábio tem horário. Sim, não. Já está quase. Também tem outra reunião ainda. A Gabi sempre tem outra reunião quando eu tô com ela, gente. Ela sai. Ai, gente, é a vida do militante, por isso que a gente fica, né, militante cansado, famoso. Porque... Só reunião. Ainda mais agora, parece que tudo... A Raquel, inclusive, não pôde vir porque ela tá numa reunião. Tinha uma reunião do psicopedagógico aí. Aí ela teve que estar lá e a gente se dividiu aí, né? Ela falou contigo também, né, Felipe? Falou assim. Vocês querem fazer eu falo aqui que a gente não tem as ruas, mas o Felipe não. O Felipe é da Gaviões da Fiel, ele não tem essa de isolamento, ele vai mesmo pra rua, ele vai pro bolo. Lá não tinha como não ter ido aquele dia. O Samuel também estava lá. Mas a gente guardou todas as medidas protetivas, usando os EPIs necessários. Verdade. E o Rafa, somos flamenguistas, a gente só passa vergonha. Hoje, flamenguista não, eu tava lá. Mas é realmente nosso time, pelo amor de Deus, diretoria, difícil, né? Diretoria merda. Tá ruim de presidente. dois presidentes para passar raiva. Vocês querem fazer suas considerações finais, gente? Alguém tem algum? Gente, eu adorei o papo. Achei massa. Veio pergunta? Não. Eu também adorei. Eu queria ter tido um pouquinho de tempo também para estar mobilizando geral, assim, para estar colando. Consegui mandar, tipo, aí eu começou a reunião, eu já estava aqui atrasado, eu não consegui enviar o link. Acabei não enviando também.
faltando aqui 15 Vai minutinhos, né, subir para para o começar, a gente YouTube sempre... do Emancipa também depois, para quem quiser assistir. Massa, então vou compartilhando, então. E aí, enfim, tipo, consegui mobilizar aqueles cinco membros ali, né? Tipo, aquelas 5 galera que foi falado pelo Fábio, né? Mas, enfim, a gente eu tenho que pensar um pouco mais nessa questão de sensibilização, de urgência e tudo mais. E acho que isso demanda até um pouquinho mais de tempo, né? Que acabou que foi acho que uma semana, 2 semanas assim, eu acabei, tipo, tendo muito trabalho e não consegui fazer, mas vou dar uma pensadinha. Eu acho que vale repetição, mano, que isso é importante, sabe? Tipo, a gente tá trabalhando uma coisa que nesse momento é a nossa nossa principal forma de ferramenta, né? De trabalho, de luta e tudo mais. Gostei demais. Também queria agradecer todo mundo. Eu sempre boto todo mundo, meus amigos nas roubadas. Boíssimo. Queria agradecer também, obrigada, né? Quem for estiver assistindo depois, obrigado por ter chegado até aqui. A gente ficou conversando quase 2 horas. Verdade. E acho um grande desafio fazer mobilização online, viver nesse período, né, tão diferente que a gente está vivendo, mas o principal é esse fortalecimento de redes, assim, acho que ninguém, né, aquela mandorinha não faz verão, né? Ninguém faz nada sozinho, então se organizar em coletivos, estar dentro realmente de algum coletivo, de alguma organização, escolher suas lutas, porque é isso, a gente está vivendo num momento de muitos embates. Se a gente tentar falar com tudo e com todos, defender todos, não vai dar. Já não vai dar. Então, tentar realmente ver dentro de você qual é qual a luta que te toca mais, se organizar e ir embora, porque com certeza eu sou uma pessoa assim, muito esperançosa. Assim, acho que com certeza a gente vai viver dias melhores e vai voltar para a rua. Tô com a saudade de uma manifestação. Ser perseguida. Gente, obrigado, viu? Agradecer também. Eu não sei se eu tenho uma grande consideração final para fazer. Na verdade, preciso, antes de tudo, agradecer o convite. Eu acho que não é roubada, não. Estamos aí para conversar mesmo. Só queria dizer uma coisa, né? Que com relação a esse lance das 3 etapas que eu tinha falado da mobilização, né? Que isso é um tipo de conteúdo que os professores de marketing político não vendem por menos de R$200. Mas eu estou falando isso porque eu sei que, apesar de ter gente que usa isso para ganhar dinheiro e para fazer gente ganhar eleição, é algo que quanto mais gente souber como funciona e como dá para fazer, melhor para a gente. Porque no final das contas não adianta a gente achar que a gente vai construir uma candidatura única e vencer através dessa candidatura única fazendo uma mobilização instantânea. Na verdade, isso se constrói com o tempo, né? E se constrói com múltiplas mobilizações. E é isso que a Gabi falou, gente. Bora se organizar, encontrar algo que te toque, que te provoque a agir e agir, né? Não importa se é nas redes, se é nas ruas. A gente fala muito se fala em bora pra rua e tal, que é isso que resolve. Nem sempre resolve. Por exemplo, a mobilização que a campanha do Bolsonaro fez com relação aos motoboys foi toda por WhatsApp. Porque, afinal de contas, eles trabalham com entrega. E eles estão com o celular na mão, aquilo lá faz parte do dia a dia deles de maneira integral, né? Eles estão na internet o tempo todo. Então, mobilizar na internet, no caso deles, também é mobilizar na rua. Então, é isso, é agir. É agir porque a luta já começou há muito tempo, quem não começou a lutar ainda está um pouquinho atrasado, mas... Com certeza. Mas ainda tem tempo, gente. Ainda tem tempo. Ainda dá. Bem, Marighella. Felipe, quer falar alguma coisa? Cara, eu acho que esse tipo de espaço
fundamental a gente construir. Eu e o Rafa, a gente já conversou sobre isso. A gente já conversou, eu e a Giana também. Acho que a gente tem que unir esforços, né? Assim, a gente tem objetivos bem parecidos com relação ao que a gente quer comunicar, né? O que a gente está lutando. Então, a gente se reforçar, né? Ter essas conversas organizativas mesmo, né? Seja aqui no âmbito do DF, eu acho que é muito importante para a gente plantar uma sementinha aí de fazer algumas estratégias juntos aqui, porque eu acho que o espaço, né, tá para ser preenchido aí. Eu acho que a gente tem que preencher esse espaço. Já preenchemos bem, mas acho que se a gente trabalhar junto, a gente consegue um impacto aí cada vez maior. E agradecer vocês contribuíram muito com a discussão, né? Eu acho que a gente tem muito mais que conversar. Como o Samuel falou, já deixa convite aberto para vocês, para a gente ter outros bate-papos desse tipo aqui. Para a gente vai ser fundamental. Rafa? Eita, não tinha falado já, não? Eu queria agradecer, gente. Eu agradeço sempre. É massa, eu só aprendo nesse tipo de bate-papo e é isso. A gente tem que desenvolver táticas, estratégias para A gente vai entrar superar pro K-pop. Oi? A gente vai entrar para um grupo de K-pop. Isso, é uma estratégia. Sabe se o seu microfone tá desligado. A gente vai criar o nosso grupo de K-pop. Sei lá. Verdade. Mas é isso, é agradecer e isso, tipo, vamos começar a projetar o próximo, que venham mais, assim, tipo, enquanto a gente não pode fazer um desse presencial, que aí tá todo mundo ali ouvindo a conversa do Fábio. Mas valeu, obrigadão aí. Até a próxima, galera. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada, gente. Vou encerrar aqui. Beijo. Tchau, Boa tchau. noite, bom fim de semana. Gente, falou. Valeu.